A missão dos 70 discípulos. Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 20. E Jesus Cristo mandou os discípulos irem pregar, antes dele em todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e dizia-lhes: grande é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie mais obreiros para a seara. Eis que vos mando como cordeiros no meio dos lobos. Versículo 8. E em qualquer cidade em que vocês entrarem e vos receberem, comei de tudo que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que vocês entrarem e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizem assim: até o pó que dá a vossa cidade que nos pegou sacudimos sobre vós. Porém fiquem sabendo que o reino de Deus chegou até vocês. Versículo 16. Quem ouve vocês, a mim me ouve, e quem rejeita vocês, a mim me rejeita, e quem me rejeita, rejeita a Deus que me enviou. E voltaram os 70 discípulos com alegria dizendo: Senhor Jesus, pelo teu nome, até os demônios nos obedecem. E disse-lhes Jesus: eu vi a Satanás, como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas vocês não devem se alegrar porque os demônios vos obedecem. Alegrai-vos antes por o vosso nome estar escrito no livro da vida. No versículo 1, Jesus mandou os discípulos dele irem nas cidades por onde ele iria passar, pregarem o verdadeiro evangelho dele. No versículo 9, Jesus mandou os discípulos curarem os enfermos que moravam nas cidades. Os discípulos não tinham nenhum poder para curar enfermos, porém eles usavam o poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus também mandou os discípulos falarem: o reino de Deus chegou até vocês. Só se vai morar no céu através de Jesus Cristo. Deus mandou Jesus Cristo vir na terra, para pagar os pecados dos pecadores arrependidos que não querem ir morar no inferno sem Deus. Jesus teve que derramar o seu sangue inocente na cruz, pagando assim o castigo que o pecador arrependido merecia, que é morrer por causa dos pecados. Depois da morte o pecador arrependido iria morar no inferno. Quem não quer se arrepender dos pecados, e não quer se confessar, e também não quer se batizar do jeito que Jesus mandou fazer o batismo, quando a alma sair do corpo, será lançado no inferno. 100% de certeza, não adianta não crer na Bíblia, vai acontecer do mesmo jeito. Quem não quer agora, vai querer depois da morte. Porém não vai adiantar querer a salvação da alma, porque estará no inferno. Caiu no inferno já era, não tem mais a segunda chance de ir morar no paraíso de Deus. No versículo 16, Jesus disse assim para os seus discípulos: quem ouve a pregação que vocês fazem, a mim me ouve. Quem rejeita a pregação que vocês fazem, a mim me rejeita. E quem me rejeita, e não quer ouvir a minha palavra, rejeita a Deus que me enviou. A maioria das pessoas não querem nem ouvir alguém falar do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Não querem abrir os vídeos para ouvir aquele que fala do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Não estão desprezando o Criador do canal. Na verdade estão desprezando a Jesus Cristo. E quem despreza Jesus Cristo, despreza a Deus que o enviou na terra. Depois falam que irão morar lá no céu, não querem saber de Jesus Cristo aqui na terra, porque tem que haver renúncias dos prazeres carnais que desagradam a Deus. Não tem jeito de conciliar,
pecados com o paraíso de Deus. Quem quer ir morar no céu, tem que se converter aqui na terra. Meio convertido não vai morar no paraíso de Deus. Ninguém vai terminar de se converter lá no paraíso de Deus. Rejeitam a Jesus Cristo, rejeitam a Deus, depois querem ir morar no céu. Isso é impossível de acontecer. Os que desprezam o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo serão lançados no inferno. A misericórdia de Jesus só vale em vida. Agora Jesus é o advogado do pecador, morrendo o pecador nas práticas pecaminosas que desagradam a Deus. Jesus será o juiz que vai julgar o pecador. Depois do julgamento, Jesus vai lançar o pecador no inferno. Não tem meio termo, não quer se converter. O inferno está esperando os que se recusam a se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. No versículo 17, os discípulos de Jesus voltaram com muita alegria, e disseram para Jesus: pelo teu nome os demônios nos obedecem. Os discípulos não disseram assim para Jesus: pelo nome da tua mãe os demônios nos obedecem. Também não disseram assim: pelo poder dos Salmos 91, os demônios nos obedecem. Fica um monte de pastores fajutas mandando as pessoas fazerem orações usando os Salmos 91. Uma certa moça contou que a irmã dela estava possessa de demônios. Então ela pegou uma folha que estava escrito Salmos 91, e colocou na frente da irmã dela possessa de demônios. Então os demônios comeram a folha que estava escrito Salmos 91. Ensinam as pessoas a fazerem simpatia com os Salmos 91. Mandam as pessoas deixarem a Bíblia aberta nos Salmos 91 durante a noite. Acham que demônios têm medo dos Salmos 91. Demônios têm medo dos que obedecem o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Sabem que, quem obedece o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo tem as armas espirituais que Jesus Cristo oferece, que são o poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, o poderoso nome do Espírito Santo de Deus, também o poder do sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Foi por isso que os demônios obedeciam os apóstolos de Jesus Cristo. Os demônios saíam das pessoas com as ordens dos discípulos, porque eles obedeciam o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. No versículo 18, Jesus disse: eu vi o Satanás como um raio cair do céu. Eu dou poder para vocês vencerem toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É Jesus Cristo que dá o poder para os que obedecem o verdadeiro Evangelho dele, não é deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não o ouvem. Imagens de escultura não podem dar o poder para vencer os demônios. Demônios não têm medo de imagens de esculturas. Quem quer ter o poder que Jesus dá, tem que abandonar a prostituição, tem que abandonar o adultério, tem que abandonar as novelas, que só incentivam a prostituição, o adultério, os vícios, a violência. Tem que abandonar a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não o ouvem. Jesus está vivo. Jesus não é uma estátua feita de gesso. Jesus não está preso em um crucifixo. Converse com ele. Ele te ouve. No versículo 20, Jesus disse assim para os discípulos: vocês não devem se alegrar porque os demônios vos obedecem. Vocês devem se alegrar porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, o que vai acontecer com os que os seus nomes não estão escritos no livro da vida lá no céu.
Aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É só Jesus Cristo que pode escrever o seu nome no livro da vida. Se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo, se batize do jeito que Jesus Cristo mandou você fazer o batismo. Leia na sua Bíblia, Marcos 16, versículos 15 ao 16. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Procure uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou você fazer. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. Você tem que pensar na salvação da tua alma. Quando você ficar frente a frente com Jesus Cristo, você que é um espírito imortal, você vai prestar contas dos seus atos perante Jesus Cristo. Pense nisso, ouvinte.